Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Relatório da Vida, eu sou Yokai. O vídeo de hoje é mais um vídeo de vida pessoal mesmo, um desabafo. E vou narrar uma situação que tá acontecendo comigo agora, mais pra registrar. Eu não sei qual o desfecho da situação, mas é a primeira vez que isso acontece, né, desse nível, desse ângulo, e vou narrar as minhas falhas, ou o contexto em geral e a situação, né, a situação em si. Bem, começar do começo. Eu tô numa escola, né, não vou falar nome, nem nome de diretora, nem nada. Eu não constranger ninguém, também não levar processo. É só narrar mesmo, tá? Fatos verídicos. E tem uma sala específica que eu tava dando aula ali, um nono ano, né, um nono ano especificamente. E olha aí, dando aula, tal, chovendo bastante mesmo, um baita temporal. Os alunos inquietos, né, enérgicos, né, e alguns não tão disciplinados. E ali a galera pedindo pra ir no banheiro, né. Aí eu deixei um, aí ficava me enchendo o saco pedindo, né, eu percebi que tava com vontade, deixava aí mais de um. E porque eu sabia, né, que às vezes as pessoas realmente precisam, né. E gerenciando ali o bom senso, usando ali uma abordagem de boa fé. Mas, logicamente, você pode ser enganado às vezes, né? Porque vai que o aluno mente, né? Mas aí, deixei a cabeça sair mais de um de vez em quando, né? É dois. Aí, uns não querem no banheiro, querem água, é diferente, talvez. Não é legal também deixar, aí você pede pra juntar a garrafa, né? Todo mundo pega a garrafa pra juntar tudo. E aí, vai um só e leva as garrafas, enche as garrafas todas e volta, né? Fazem isso muito em escola. Aí eu no meio da sala, dando aula ali, uma aula bem dinâmica, eu fazendo ali a minha raciocínio, minha elaboração, explicando, aplicando ali tipo que eu faço um debate, né? No meio da sala e os alunos, alguns ficaram um pouco na porta ali um tempo. Aí eu pedi pra entrar e tal. Aí de novo eu tava dando aula, fiquei meio imersivo ali, eu não dei muita atenção na porta, alguns saíram. Uns dois ou três, né, ficaram um pouco mais pra fora ali, era um local que tem uma escada, né, uma sala meio subterrânea. E os alunos ali na porta, né, tomando ar, interagindo um com o outro e tal. E depois de alguns momentos eu fui chamado pela inspetora pra ir na sala da diretora. Eu fui, né. Fui, o que tá acontecendo, né, não sei qual o motivo, né. Aí eu cheguei lá, tinha a coordenadora, a diretora vice, se não me engano, a vice também. Aí eu fui lá, né, dar satisfação, né, para o que ela queria, né, ver o que ela queria. E ela chega de maneira bastante enfática, bastante, assim, eu diria, desrespeitosa, no sentido de opressão, né, eu acho uma abordagem muito agressiva, desnecessária, e falou que os alunos estavam fora de sala de aula e não podiam ficar fora da sala de aula, não podiam ficar na porta, e que eu tinha que fazer gerência de sala de aula. Até aí, beleza, né, eu pedi para os alunos, daí de fato vacilei um pouco, estava muito imerso na aula. E alguns alunos são mais, assim, estavam meio afobados e ficaram um pouco ali e tal. Estavam prestando atenção, até interagir com eles antes deles estarem lá fora. É aula dinâmica mesmo. Daí eu tava ali, achei que não tinha feito nada de errado, né? Tentei meio que tergiversar, argumentar um pouco, mas não era uma situação que eu podia argumentar. E outra reclamação também foi o banheiro, né? Que a regra da escola é um por vez. Beleza, e eu fiquei meio assim, mas tá, né? Perdão, mas ao mesmo tempo, beleza, vou ler direitinho aqui as regras, eu vou mudar a minha postura nesse quesito, né? E nas próximas aulas, durante as semanas, eu de fato tentei gerenciar melhor, assim, com mais rigidez o banheiro. Tem situações que é impossível, os alunos estão pulando de vontade no banheiro. Vocês estão mentindo, tem alunas que têm a menstruação, né? E você não sabe se estão ou não estão, elas mentem, às vezes não, às vezes sim. É uma situação ambígua, né? E aí acaba sendo difícil de gerenciar, né? É uma coisa muito difícil. Só que de uma aula para outra, eu li o ECA. E no ECA diz explicitamente que você não pode constranger o aluno e impedir ele de ir ao banheiro, porque ele vai ver que tá com uma diarreia, vai que tá com um problema ali de emergência urinária mesmo, e ele vai estar no limite e tal. Então tem uma permissividade ali da dignidade do aluno, né? Da criança, do adolescente, do ECA, né? Do status do adolescente, da criança e do adolescente. Beleza, eu não argumentei isso com a diretora ainda, né, mas eu controlo, assim, não é negligência, não é má fé, não como posso dizer, ingerência, mas necessidades básicas, necessidades fisiológicas, né. Quanto à porta também, fiquei mais atento, né, não pode deixar eles saírem, porque a gestão da sala de aula é dentro da sala de aula, é minha responsabilidade. Até aí tudo bem, né.
Aí num belo dia, bem recente, novamente ali dando aula, tranquilamente, né? E aí entra uma pessoa da cúpula, né, de dirigente da escola, pra avisar sobre o Grêmio, não sei o que lá. Eu tava dando aula, explicando, parei a explicação, tava tranquilo. Essa pessoa viu um baralho de Uno numa carteira lá no fundo, que não estava sendo usado, tava ali com os alunos, estavam prestando atenção, os alunos estavam dando uma aula dinâmica, tava olhando bastante para eles, conversando com a sala, né, e aplicando a minha metodologia de aula, né, que é expositiva, e depois tem parte de lousa, aí eu explico o que tem na lousa, aí pergunto, vou aprofundando por camadas, retomo o assunto. É meu tipo de dar aula, né, eu sou bastante introspectivo, bastante tímido e ao mesmo tempo um pouco assim, meu jeito é mais... Eu preciso me concentrar bastante, né? Porque eu sou muito mentalista, né? Eu exijo um pensamento muito profundo, que eu tô fazendo agora. E quando eu tô pensando, eu começo a focar muito na minha própria cabeça, né? E não presto muita atenção ao redor, né? Aí beleza, os alunos foram constrangidos, ela ficou muito irritada, resolveu pegar o baralho, que é uma... Em vez de guardar, ela pegou, retirou pra posse dela, fez um papel lá na diretoria, eu tava meio assim avulso, eu tava querendo dar aula, não tava muito querendo resolver esse problema, porque pra mim não era um problema, não tava incomodando, não tava jogando, não tava fazendo nada, não tava nenhuma indisciplina, não me sentia agredido nem nada, nem constrangido, tava dando aula, alguns conversavam um pouco, mas eu dava aula de maneira a que eles pudessem ouvir também, né? Eu não ficava tentando manter uma dinâmica pra não perder o tempo da aula, entendeu? Eu tenho essa mania, talvez é um erro mesmo, de não fazer a sala inteira ficar quieta, porque isso é constante. A sala fica quieta 2 minutinhos, daqui a pouco um conversa. Quieta de novo, daqui a pouco um conversa. Então não dá pra ter um silêncio absoluto. Então não tem silêncio absoluto, vai com barulho mesmo. É minha lógica, né? É meu modo de dar aula. Eu sei que não é adequado, mas é que é muito desgastante ficar tendo esse atrito do silêncio absoluto. Sabe? É muito aluno, é muita diversidade, é muita interação e é muito difícil. E eu não sou um professor perfeito de fato, eu tenho defeitos. Mas eu acho que eu explicando em voz alta, eles conseguem ouvir mesmo conversando, né? E conseguir dar atenção para todos que querem prestar atenção, né? E não é que por maldade eu abandono o aluno. É quando o aluno me abandona e eu não... Se um não quer, dois não briga. Não vejo como um adolescente forçar o conteúdo garganta abaixo, goela abaixo, né? A minha dinâmica de aula é de convite. É uma dinâmica de acolhimento, é uma dinâmica de generosidade, não uma dinâmica de pressão, assédio, de hierarquia e violência. Eu sou uma pessoa gentil, né? E, em geral, acolhedora. Tem momentos e momentos, eu já perdi a linha várias vezes, em 6º ano, em 8º ano. E ali naquela sala eu não tava me incomodando, ainda tava dando pra dar aula e tal, não tava insuportável. E eu achei que dava pra... Eu tava assim, meio sem voz no dia, na parte de manhã, mas à tarde deu pra retomar um pouco a voz. Tava dando uma aula de boas, assim, até bem construída, bem bolada. E daí volta a coordenadora, vem com o papel e leva os alunos para a direção para dar um erg, me pede para assinar o papel, eu fico olhando para o papel, leio o papel, olho, mas se eu negar. Aí eu meio constrangido, eu já tinha levado o erg outro dia, daí eu falei, vou assinar, mas eu não concordo, mas aí eu assinei. Meio que foi um erro absurdo que eu fiz. Eu validei a algo que agrediu os alunos, né? Eu fui um covarde. Aí beleza, levaram os alunos para baixo. Aí eu continuei dando aula. Eu meio que tentei ignorar e os alunos foram, obviamente, pressionados, né, lá embaixo. Eu diria que chega a ser uma espécie de, entre aspas, sem querer usar, eu vou usar o termo, tá? Mas não é por maldade, mas é o que eu percebo. Uma tortura psicológica, né? Uma tortura emocional, uma pressão muito grande num poder hierárquico que tem o dono da verdade, o dono da moral, e vai lá. E aí os alunos falaram coisas que, em parte, são erráticas, não são corretas, né? Uma delas é que eu estava permitindo o uso do celular em sala de aula, coisa que eu não tinha permitido em momento algum. Eu permiti, na verdade, me corrigindo. A menina perguntou se podia tirar foto da lousa para o trabalho que tinha passado na lousa. Eu falei que sim, podia tirar foto. Mas eu não permitia usar constantemente, eu permiti aquele instante e depois ela guardava, né? Mas eu estava dando aula, dinâmica de aula, explicando o trabalho, explicando as coisas. Eu realmente não percebi se alguém estava com o celular, eu não percebi, sendo bem sincero, eu não percebi. Eu tava dando aula, eu não consegui focar em algumas pessoas, eu não percebi que estavam usando. Uma das pessoas que estava com o baralho falou que eu tinha permitido de algum modo, estava sendo negligente, que já que o celular está sendo usado, ela pode ter o baralho em cima da mesa. A culpa é do professor, porque ele é permissivo, né? Não gerencia a sala de aula. Aí complica, né? Porque de fato eu não percebi o celular, o Uno meio que não me senti incomodado, eu percebi o Uno, mas não estavam jogando. Eu tava dando aula.
e acho que eles estavam prestando atenção, eu estava literalmente conversando com eles, né? Mais no fundo, mas mesmo assim, sempre olhando, sempre interagindo, né? Na expressividade, né? Uma dinâmica de comunicação não verbal, necessariamente, mas que dá pra perceber que a pessoa tá ouvindo, né? Ainda mais a pessoa lá no fundo, né? Aí um outro falou uma coisa que me machucou. Falou que eu era um professor que não ligava pro aluno, né? Que o aluno podia fazer o que quisesse, que ele escolhia se aprendia ou não. Parcialmente isso é uma afirmação, não tão errada, porque eu não posso forçar, essa minha metodologia, ela não é uma metodologia de tortura. Se a pessoa não quer, eu não posso forçá-la a aprender, eu posso convidá-la a fazer a matéria, a fazer o exercício. Se ela não quer, ela nega, e eu tenho que avaliar ela não vai ter o critério para ganhar nota, entendeu? Ela escolhe tirar nota baixa. Eu não posso forçar a pessoa a ganhar 10, sabe? É uma perspectiva minha. Mas ela é mal entendida como se eu estivesse negligenciando a minha função, como se eu não estivesse ensinando, como se eu fosse alguém que não tivesse a intenção, ou o interesse, ou a vontade de ensinar. O que é totalmente equivocado, porque eu mesmo conversei com os alunos ali na sala da diretora, né? Falei, ó, eu não pergunto se vocês têm dúvidas. O tempo inteiro eu não estou explicando, não estou tirando dúvida, não estou ali aprimorando o conteúdo máximo que eu consigo para todos. E se você tem mais atenção ou quer mais interesse, você pode ir mais para frente. Você pode vir perguntar, você pode interagir. Nem o aluno do centro ele estava interagindo, que nem o aluno do lado estava interagindo. Aliás, o do lado interage mais. Ele atrapalha a aula. Tanto que ele me prende. Ele me prende com questões muito profundas e assuntos muito interessantes, mas que não podem ser desdobrados, eu tenho que dar aula. Eu tive que cortar esse aluno do lado várias vezes, porque senão eu não dou aula. Porque é um assunto que exige imersão e é um assunto que exige debate com ele. Ele é muito mentalmente criativo, mentalmente potente, sabe? E aí eu tenho que cortar o aluno, né? Pra dar aula, pra ter a aula de verdade, senão eu fico focado só nele, né? Então não dá pra dar atenção só pra ele. Aí beleza, né? Essa parte dos alunos aí foram constrangidos, pegou o baralho, levou o papel pra casa, uma advertência, tal e tal e tal. E eu tive que ir na diretoria, né? Falar com a direção depois da aula pra levar a ERG. A metáfora é essa. A diretora foi extremamente, novamente, agressiva. E desumana, eu diria. E pior, ela me humilhou. Ela pisou no meu trabalho pedagógico. Ela pisou na minha postura de sala de aula, nos valores pessoais, né? Porque eu tenho valores de lidar com as pessoas, valores de comportamento, valores de tratamento, né, de respeito. Ela literalmente exige uma abordagem que eu tenho, mas não do jeito que ela está dizendo. Não é quer dizer que eu não dê atenção para os alunos, que eu não esteja ali presente para tirar dúvidas, mas a abordagem dela quer dizer que eu tenho que atender a todos os alunos individualmente, praticamente, fazendo todos seguirem o mesmo ritmo, onde eu vá. Literalmente forçando todos a seguirem a mesma cartilha. O que pra mim, numa aula de 50 minutos, num conteúdo tão profundo e tão complexo, é muito difícil. A metodologia de aula é uma metodologia de expressividade, no sentido de aula onde eu apresento, né, o conteúdo, onde eu tenho um controle verbal sobre a aula. Eu não fico individualmente, depende da dinâmica que eu vou fazer do dia, mas fiscalizando se ouviram e pegando feedback individual. Eu dou atividade, a atividade pode ser feita. Quando ela é feita, a gente vai lá dar o feedback também. Né? A atividade é correção de caderno, que eu faço com uma dinâmica ali de generosidade para os alunos poderem ter para raciocinar, pensar, refletir, o ócio criativo, né? Uma imersão no tema, né? Junto com o trabalho também que eu passo, entre outras dinâmicas avaliativas. E ela desrespeitou a minha metodologia, a minha didática, a minha liberdade de cátedra. Ela literalmente fez uma coisa no começo da fala dela que é absurda, que é uma espécie de lei de gerência de sala de aula, que ela vai utilizar e vai me dar um documento e ela vai me cobrar isso. E caso eu tenha reincidência, ela vai chamar a coordenadora, não a... Coordenadora que fala? Não, é a gerente, não é gerente, como é que é o nome da mulher? Supervisora. A supervisora para debater a possibilidade de extinção de contrato por não cumprimento de demanda pedagógica. Né, porque eu não estou fazendo gerência de sala de aula e exercitando uma aula adequada. Então ela literalmente está tentando coletar provas e me perseguir junto da como é que era o nome da pessoa? Da supervisora, extinguir meu contrato por não cumprimento da minha demanda profissional, né? O que é absurdamente brutal,
e não é verídico, não é verdade. E eu até tenho que ter a ampla defesa do contraditório, né, a ampla defesa da argumentação, porque eu sempre dei aula, eu sempre me esforcei e comparado com outros professores, outras escolas, as dinâmicas que eu sempre vi, se esse tipo de perspectiva por um baralho de Uno, ou por uma conversa em sala de aula, ou por um aluno que sai de vez em quando fora da sala e você tenta gerenciar, se fosse levar a sério isso, 99, talvez 95% ou mais dos professores teriam algum tipo de extinção contratual ou de perseguição equivalente ao que eu tô tendo em 2 momentos em 1 mês de aula. Literalmente tô sendo marcado, tá? Por uma pressão assim insana, um assédio moral brutal. E esse tipo de ameaça, e não foi uma orientação, foi uma ameaça. Uma ameaça dizendo que extinguiu meu contrato. Sabe o que acontece quando extingue um contrato no Estado? Por não cumprimento do contrato? Você nunca mais pode abrir um contrato no Estado, você literalmente não pode mais ser professor no Estado de São Paulo. Literalmente destrói sua carreira. Por um baralho de Uno, que não estava me incomodando. E uma pessoa que entrou na sala sem pedir permissão, porque tudo bem, até certo ponto, até não sei qual a hierarquia dela, se ela pode fazer isso, porque ela não pede permissão, ela vai entrando, né? Várias vezes, ela fez a mesma aula, várias vezes. É como se fosse normal, assim, entrar e nem falar nada, né? Mas aí ela criou um problema que não era um problema pra mim, eu assinei um problema que não era um problema pra mim, e aí eu fiz uma besteira enorme, eu traí os alunos. Foi um erro grotesco de pedagogia, eu me sinto, assim, um péssimo professor por ter, de fato, cooperado e colaborado com uma violência e uma orientação, uma advertência que não era necessária, era completamente desnecessária, tá? Porque não estava realmente me incomodando ou atrapalhando, eles não estavam perturbando a aula, eles estavam de boas. O fato do que eles falaram, em parte, foi um erro de leitura deles e da minha expressividade. E eu também não posso culpá-los porque eles estavam sob pressão, né, de uma autoridade. E estavam tentando se defender de qualquer modo, e aí o culpado é o professor, é mais fácil, né? Aí joga a culpa no professor, beleza. O professor também traiu você, né, que assinou o papel, né? E agora você tem a voz da vice ali, do professor, você tá literalmente rodando, né? Você foi constrangido nesse sentido documental, né? E disciplinar. E eu vacilei. Eu cometi um erro. O meu erro foi coadunar a palavra da vice. Cometi um erro. Tá? Agora, todo o resto foi assédio moral. E foi de uma violência tão ímpar, assim, de uma ameaça tão... Não foi velada a ameaça. Ela falou no começo da fala dela, tinha todo um procedimento e que ela estava pensando já em colocar uma coleira em mim se eu não seguisse as demandas dela de acordo com a utopia dela de sala de aula, que eu não entendo como ela pode me julgar de maneira tão arbitrária e individualizada, entendeu? Porque ela tá literalmente perseguindo e me ameaçar de extinção contratual em 2 equívocos pontuais, dos quais nenhum são equívocos extremos. A gravidade é leve. Sala de aula, sair fora sem permissão é leve. Um baralho de Uno que não estava sendo utilizado é uma infração leve. Uma outra coisa que eu não fiz é negligência. Eu não fiz negligência, foi um mal entendido de comunicação, sendo sincero. Eu jamais abandonei aluno. Na minha história de professor, quem já foi meu aluno sabe, eu jamais abandonei aluno. Entendeu? Na minha trajetória de professor é até o contrário, eu sou acolhedor demais, gentil demais, generoso demais. Entendeu? Compreensivo demais. Eu sempre faço as coisas em boa fé. Eu sempre tô ali sendo o provedor, sendo o líder, sendo aquele que é o exemplo, aquele que não é vingativo, que não é mentiroso, que é sincero, que tenta botar uma boa visão ética para os alunos, uma boa perspectiva crítica para os alunos, uma boa análise de mundo. Eu não tô ali jamais querendo que eles sejam malignos ou ensinando malignidades ou corrupções. E pelo contrário, eu sempre sou atento a tudo. Talvez alguns mecanismos didáticos, pedagógicos meus sejam mecanismos mais que devem ser aprimorados aqui e ali, né? Uma orientação adequada, que eu estava cumprindo de manter os alunos mais dentro da sala, porque a escola exige. E aí, no caso de ser mais vigilante com o celular, eu nem percebi. E uma outra coisa, eu não posso pegar o celular do aluno
essa regra do celular do Estado é assim, ó, você tem que manter o celular isolado e guardado à distância do aluno. O aluno não pode ter acesso ao celular. Não é demanda do professor, é demanda da coordenação e da cúpula de gerência. Não é obrigação do professor isso. Tá, eu não tenho que fiscalizar o celular, eu não tenho que constranger aluno, eu não tenho que pegar o aparelho, eu não tenho como me responsabilizar pelo aparelho que eu pegar. Então é uma outra dinâmica que a diretora sabe que eu tô certo, né, nesse caso. E do banheiro eu também tô certo, né, porque é ECA, é lei. Né? E aí, no caso, sobra a sair da sala de aula sem permissão, né? Que foi, de fato, uma ingerência da minha parte. Mas eu já conversei com os alunos, eu vou tentar, ao extremo, constrangê-los para não efetivar esse tipo de coisa. Se efetivar, eu vou chamar atenção. Mas eu não quero chamar a direção porque eles não são gentis. Eles são um clima de terror. Eu passei no corredor, e é uma coisa que eu falei até para uma pessoa hoje, e falei em outro relato também para uma colega. Tinha um aluno no corredor que ia ser abordado pela direção, ele estava chorando e pedindo ajuda. Tio, me ajuda por favor, tio, me ajuda por favor, chorando em prantos, desesperado por causa que ele estava morrendo de medo do que iam fazer com ele lá dentro. Tipo assim, destruído o aluno, né? E eu não gosto dessa pedagogia agressiva que pesa muito na parte punitivista. Eu entendo que eles têm essa liberdade até certo ponto de gerenciar a escola, eu não quero interferir na função deles, né? Mas eles estão interferindo na minha liberdade de cátedra, na minha gestão de sala, na minha interação com os alunos, estão me constrangendo, estão me perseguindo, estão me acuando, estão me ameaçando, tá? Eu não sei, porque ela quer realmente, aparentemente, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas tem um mês de aula apenas. Ela quer me demitir. Ela quer me exonerar. Exonerar não sou concursado. Ela quer extinguir o meu contrato e ela tá buscando pelo em ovo para justificar os argumentos dela para literalmente me jogar para fora. E não apenas da escola, para me jogar para fora do Estado. É de uma violência que eu nunca vi na minha vida. Tá? Eu não vou teorizar sobre o caráter da pessoa, mas é tão desnecessário, é tão hiper... É uma reação, como é que eu posso dizer? Hiper reativa, hiper desnecessária, é só você falar, faz de tal jeito, que nem ela tentou fazer da primeira vez. Eu posso ter sido um pouco bronco, um pouco arrogante talvez, um pouco indócil talvez, mas você chega comigo e fala, aliás, nem sei se é a competência dela isso, porque essa parte da pedagogia não é com a diretora, é com a coordenadora. Não sei se a função dela é esse tipo, ela é gestão da escola, ela faz outros trâmites. Não é coordenadora, não é orientação, né? Desse nível de ênfase, né? De constrangimento. Eu não sei se ela tá... Enfim, em todo modo, eu tergiversei, eu argumentei, eu sempre tentei propagar alguma coisa ali, mas foi uma destruição de identidade. Eu saí dali, simplesmente, cara, não tem como conversar. É impossível. Eu fui pedir ajuda na diretoria de ensino. Mas eu também não quero ameaçar a pessoa, porque eu não quero entrar numa animosidade. Eu quero simplesmente que eu possa dar aula do meu jeito, na minha própria liberdade expressiva, com as minhas características respeitadas, meus valores, minha expressividade, minha introspecção, meu jeito de ser, dando a minha aula, formado para dar aquela aula específica ou as aulas que estou atribuído, e fazer a minha avaliação e ter paz. Eu não quero problema. E quando eu tiver problema com o aluno, se for um problema extremo, eu chamo ajuda. Mas eu nunca tive problema extremo. Aquela escola, aliás, por toda essa dinâmica de regras e de coibir, né, a expressividade dos alunos de maneira a descumprirem regras, eles são comportados, sabe? Mas para que essa agressividade foi literalmente assédio moral, foi um desrespeito, sabe? Foi humilhante, foi desumanizador. Foi, assim, cuspir na minha formação, cuspir na minha carreira, cuspir no meu trabalho, sabe? É como se eu não estivesse fazendo nada que prestasse. Foi absurdo. E tá continuando isso aí. E vai continuar a ser o ano inteiro assim. O meu ponto aqui é simples. Deixa eu trabalhar. Deixa eu fazer o que eu sei fazer. Não precisa me perseguir. Entendeu? Não precisa me perseguir. Não precisa caçar as bruxas. Eu sei das regras da escola, mas tem coisas que
são orgânicas, pessoas são orgânicas, não, né? Não tem a sala perfeita, não tem como todo aluno tirar nota 10, não tem absorção de conteúdo perfeito, tem inúmeros alunos com etapas diferentes de aprendizado, etapas cognitivas diferentes, não tem como eu ensinar o mesmo conteúdo para 2 alunos igualmente, são apreensões diversas, eu tenho que criar metodologias para fazer eles acessarem, eu faço isso, eu converso com eles, eu vou nos grupos, eu debato as ideias, eu busco dúvidas, eu aprofundo em palavras e correlações presentes do dia a dia, eu faço eles sentirem na veia o assunto que pode estar distante. Você vê os vídeos que eu faço aqui? Mais de 1000 vídeos. Eu tenho minhas peculiaridades. Claro que eu tenho minhas opiniões, tenho minhas leituras, mas eu sou didático. Eu posso ser um pouco estranho às vezes na forma de raciocinar, na forma de abordar assuntos, mas quando é um negócio para explicar direitinho, eu explico direitinho. Não sou tão assim... Assim, sendo bem sincero, eu não me sinto perfeito, eu nunca me senti um grande professor, nunca me senti preparado 100%, mas eu nunca me senti também inepto. Nunca me senti um lixo. Sempre me senti alguém que estava se esforçando de verdade para fazer aquilo que tinha que fazer. E entregar o máximo que dava, segundo as circunstâncias e a minha própria característica e minha própria saúde mesmo, porque é muito desgastante. Eu sou muito bom em fazer as aulas dinâmicas, eu sou muito bom em lidar com o material de maneira muito criativa, eu sou muito criativo, eu tenho muito conhecimento, eu lido muito bem com narrativa, eu lido muito bem com história, eu lido bem muito com relações de ideias, eu faço as ideias terem densidade, eu explico muito bem com conceitos e sinônimos e alavancagem de abordagens e consolidam o entendimento. Meu estilo de aula é assim, eu acho que é consistente. E os meus alunos desde sempre falaram que foi legal, que gostavam das aulas, que aprendiam, que era produtivo, gostavam de mim. Qual o problema de ser um professor que eles gostam? Gostavam da minha postura, da minha sinceridade, da minha gentileza, de confiar neles, de vez em quando eu traio o aluno. Como eu falei, eu traio o aluno ali. Eu não sou perfeito, eu posso me tornar frágil. Eu estava fragilizado naquele momento, eu me sentia acuado. Naquela escola me sinto constrangido. E agora o dobro, tá? A 10ª potência agora, literalmente. E agora vai vir uma professora da minha área ver minha aula e julgar a minha metodologia didática e minha gerência de sala. É literalmente observação de aula compulsória. E vai fazer um relatório da minha postura. E isso vai gerar argumento para minha extinção contratual e para minha perseguição, ou persecução, ou alguma coisa do gênero. E para continuar me atazanando a cabeça e me surtando emocionalmente e me assediando moralmente até o limite da possibilidade de sanidade, até eu pedir água e sair da escola, faltar, entrar em colapso emocional, até onde vai a minha resistência nessa situação insalubre, entendeu? De constante abuso, de constante constrangimento. Eu tô pedindo ajuda, eu fui na diretoria de ensino numa OT hoje, eu literalmente pedi ajuda, auxílio, mediação para a pessoa que a diretora vai chamar, que é a própria supervisora. Eu pedi para a supervisora fazer mediação, eu preciso da supervisora, eu não quero esse tipo de agressividade, eu não quero esse tipo de violência, eu não quero esse tipo de desumanidade. Eu quero respeito. Respeito à minha profissão, respeito à minha atuação docente, respeito à minha autoridade em sala de aula. Respeito à minha didática, assim, a meu esforço, a meus instrumentos pedagógicos. Eu tento elaborar da melhor maneira possível, eu quero respeito, só isso que eu quero. Só isso que eu quero, entendeu? É desesperador. E eu tô pedindo ajuda pra pessoa que vai ser solicitada e dar vazão e anuidade para as questões da diretora para extinguir meu contrato. Tô pedindo ajuda pra pessoa que pode literalmente dar a validade da minha demissão completa da carreira. Olha o nível. Eu fui pedir ajuda pra ela. Eu quero ser ouvido. Entendeu? Por um jogo de Uno, por 3 alunos fora de sala, isso gera extinção contratual. Como eu falei, 95% no mínimo dos professores vai ter esse mesmo problema nas escolas paulistas. A indisciplina é gritante, o desrespeito é absurdo, os alunos são impulsivos, desrespeitosos, violentos, às vezes reativos, né? É difícil de lidar com eles. Mas nesse nível de calamidade agressiva eu nunca tinha experienciado. E é tão difícil de lidar com esse tipo de... Fica tão atordoado, você fica tão acuado, você fica sendo fragilizado numa situação dessa, que você só consegue pensar depois.
Porque no momento você está simplesmente abalado. Não vou chorar, não vou fazer nada, mas simplesmente é absurdo, sabe? É absurdo. Então esse vídeo aqui é um desabafo da minha carreira. Eu não sei nem que título dá pra isso, cara. Não tenho a mínima ideia. E talvez eu compartilhe peça pra compartilhar se eu for demitido esse ano. Porque aí é um registro do minha jornada e depois vai ter outros assédios, eu vou fazer outros registros. Vai ficar um compilado de vídeos de assédio. Um compilado da minha, logicamente, da minha palavra, né, da minha narrativa aqui, da minha perspectiva. Mas sem brincadeira, eu tô sendo extremamente sincero. Não tô colocando palavras na boca de ninguém, tô narrando fatos que aconteceram desse jeito mesmo. Tá? Não tô querendo me defender. Sim, eu cometi equívocos ali de gestão de sala. Eu tô aprimorando a minha gestão de sala naquela escola, mas, sendo bem sincero, eu nunca tive tanto rigor em gestão de sala de aula como naquela escola. Nas outras escolas, assim, banheiro, gestão de sala de aula com aluno que por acaso tá desrespeitando sua aula com jogos, ou conversando de costa pra você. Pra mim era realidade, eu nunca vi uma realidade tão fábrica que deve ser uma gerência que, assim, é covarde, porque os outros professores daquela escola que eu sei também não conseguem ter essa perfeição de gerência. Não é assim que funciona. Tem salas e salas, mas tem salas que é muito difícil, tá? E eu não sou, eu tenho as minhas limitações, infelizmente eu não sou perfeito. Mas eu também não sou um inepto. Eu consigo dar aula para salas dificílimas. E ensinar com barulhos insuportáveis, interagir com pessoas inquietas e avessas a diálogo, eu consigo fazer. Mas eu preciso ter a minha dinâmica, a minha liberdade de cátedra, eu preciso ter a minha autonomia. Senão, como é que eu faço? Como é que eu vou entrar na sala de aula se eu vou estar deprimido e quase querendo morrer? Literalmente? Entendeu? Como é que eu vou dar aula? Então esse foi o vídeo aqui de desabafo, né? De mesmo de 30 minutos, perdão, é muito longo, né? Mas é uma jornada, assim, que dolorosa demais. E a minha aula é isso mesmo, para não fazer os alunos sofrerem o que eu sofro. Para não tornar a sociedade tão agressiva e tão injusta quanto ela é, ou para ela ser mais calorosa e abraçar a diversidade e entender as circunstâncias. Tão triste. Tô abalado, né? Mas enfim. Grato por quem ouviu, né? Depois eu converso novamente com outros vídeos, né? Vai ter complementação, isso aqui vai ser constante esse ano. Eu tô sentindo que eu vou ser literalmente jogado pra fora da escola, pra fora do estado, arbitrariamente, e eu vou ter que tentar me defender com o sindicato, ou com, não sei, não tenho a mínima ideia. Eu tô tentando agora pela diretoria de ensino, mas eu sei que é difícil, né? Tem toda uma história ali que a gente ouve, né? Que não dá em lugar nenhum, né? E depois vou tentar na ouvidoria, que também é outro local de burocracia que também não costuma responder adequadamente, a respaldar o professor. Aí, logicamente, com uma força sindical, né? Mas eu não sei, eu não sou sindicalizado nem nada, então eu sou um peixe pequeno ali assassinado na prática. Mas é isso. Então, desculpa aí ficar longo demais o vídeo. Obrigado por ouvirem, desculpa toda essa lamúria e essa delicadeza particular da minha vida. Mas é uma coisa particular minha. Eu tinha que falar em voz alta. Mas é isso, galera. Obrigado aí. Até depois aí. Até mais. Falou aí.